Paloma, eu vou te perguntar, mas doutor Renato, por favor, nos auxilie. Então, assim, o autista ele tem conseguido vários direitos. Sim. Mas os deveres deles diferenciam do restante das outras pessoas ou não? Não. Eu acho que isso é bom deixar claro, porque às vezes a gente sim. fala, não, mas coitadinho, é autista. Né? A gente escuta, a gente justificar certas atitudes por isso. E acho que é bom ficar claro que não existe isso, né? Não existe menos deveres. Existem algumas questões que são importantes ser pontuadas. Primeiro, se tem uma coisa que a gente detesta, a gente familiar, né, convivente com um autista, é o tal do tadinho. Tadinho é de doer. Então, se você vir um autista ou um familiar usando essa expressão, você já precisa corrigir ele por aí mesmo, porque não pode ser. E segundo, porque autista não é doença, né? Então, tanto que a gente nem fala portador mais, a gente fala pessoa com, que é o caso das... Porque para efeitos jurídicos... eu fui politicamente incorreto, Não mas me eu atentei, sou, desculpa. mas eu sou politicamente incorreto. O senhor falou portador? Falei portador. Então aí já não é mais portador. Desculpa, tô aprendendo. Vivendo e aprendendo e morrendo sem saber nada, né? Exatamente. Enfim, a gente fala pessoa com deficiência, porque para fins de direito, o doutor Renato sabe muito melhor que eu, vai poder explicar isso muito melhor, que para fins jurídicos, a pessoa autista é pessoa com deficiência. Então, a pessoa autista é pessoa com autismo ou autista. Portadora, quando a gente fala de doença, né? Então, por não ter uma característica. Isso, exatamente. É igual eu sou moreno e você é branco, por exemplo. Um transtorno de neuro... Tem uma expressão, né, que os terapeutas usam, que é transtorno de neurodesenvolvimento. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que são daltônicos. Os 2 são daltônicos. Não é uma doença. Entendi. É uma característica. Então, e nesse sentido, nesse contexto de não falarmos de doença, de não falar de uma deficiência que possa impossibilitar os atos da vida civil, como o doutor Renato falou, eles têm deveres, assim como todos nós, né? Então, eles estão sujeitos às normas exatamente como... Eles são imputáveis. Exatamente. Calma que não é palavrão. Explica pra gente o que são. Imputável é uma pessoa que pode cometer crime e ser punido por esse crime, porque ele possui discernimento, que é a capacidade de distinguir o certo do errado e de se comportar conforme esta distinção. Falei correto? Perfeitamente. Bacana. É isso aí. Eu lembrei os meus velhos mestres da faculdade de Direito agora. Então, assim, o autista ou o TDE, ele sabe o que é certo e o que é errado. E, geralmente, ele não se comporta contrário à lei. É verdade. Ele se recata, ele se retrai, ele é tímido. Se alguma coisa vai colocá-lo sob os holofotes, se alguma coisa vai fazer com que ele seja chamado a atenção, ele se retrai. Ele não quer os holofotes da mídia, ele não quer ser distinguido negativamente na sociedade, ele não quer aparecer negativamente perante os vizinhos ou perante a polícia. O autista geralmente age rigorosamente dentro da lei. Exatamente. Né? Isso é comprovado pelo caos que o senhor acabou de contar. Sim. Né? Então, se ele quer se adequar ao meio. Exatamente. Para não ser notado. Aquele cara que não quer ser o primeiro nem ser o último. Ele quer estar no meio. Só está inserido no ambiente. Sim. Né? Bom, nós vamos entrar um pouco agora num assunto referente à escola. Né, que a gente sabe que não só... Antes disso, posso só falar? Por favor. Com a legislação que abrange o autismo, o portador de deficiência, ele tem isenção de impostos. Ele tem vaga especial em porta de escola. Ele tem sinal identificador do veículo dele. E ele tem benefícios sociais pagos pelo governo para o caso de pai e mãe de autista ou de TDE que seja considerado pobre no sentido legal. Tá, não, né? Ótimo. Ainda bem que você lembrou desse assunto. Isso tudo é concedido. O que gerou um perigo muito grande, que são os falsos laudos. Tem uma indústria de laudo por aí afora. O judiciário já está começando a se precaver quanto a isso. Entendi. E tem uma outra coisa muito feia também, que é o pai ou a mãe buscarem um laudo de TDE ou buscarem um laudo de autismo, não para tratar do filho, mas para conseguir comprar carro sem IPVA. Nossa. Ou conseguir comprar carro com desconto. Ou conseguir benefício assistencial do LOAS.
Entendi. Entendeu? Quer dizer... Então é por assim, isso que tem o judiciário está tomando mais atento, tomando mais cuidado. Bastante cuidado nisso aí. Entendi. Verdade. Exatamente.